Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição dessa sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago agora os primeiros destaques da edição de hoje. No tempo, a gente ainda vai falar dessas chuvas concentradas no centro-norte do Brasil, mas nós também temos previsão de chuva ao longo dessa sexta-feira aqui para São Paulo, para o estado do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul também. Além disso, temos uma nova onda de calor começando a partir de amanhã lá no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente vai detalhar todas essas informações. E no dinheiro, a gente está de olho na movimentação da soja lá no mercado internacional, lá na Bolsa de Chicago. O mercado subiu ontem no pregão anterior e hoje trabalha com leves quedas. Claro que a gente vai entender essas movimentações daqui a pouquinho com Vlamir Brandalize. Mas para a gente iniciar muito bem a edição dessa sexta-feira, vamos chamar a nossa bandeira aqui, a nossa bandeira que é tão importante e representa todos os produtores rurais, vocês que estão aí no campo trabalhando, produzindo o nosso alimento, e nós acreditamos nessa mensagem que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro e, claro, a sua força também e resiliência produtor rural. E agora sim, vinheta do Tempo e Dinheiro no ar, porque a gente está começando a edição dessa sexta-feira. Bom, já vamos começar a edição de hoje, então, mostrando os destaques dos nossos analistas. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Aí, hoje é sextou. Olha o barulho dos cachorros. No fundo tá um barulho, estão fazendo silagem, a máquina cortando milho para silagem. E hoje é sexta-feira, a soja vai na calmaria lá em Chicago, aqui no Brasil vai na estabilidade. Mercado de milho também calmo lá em Chicago, aqui tá com muito comprador querendo milho. Trigo segue forte e hoje é arroz com feijão. Aumentou as vendas de feijão no varejo, agora no mês de janeiro. Já vamos comentar isso aí. Será que vai ter demanda no mês de fevereiro? Olha quem tá aqui junto comigo hoje. Fala aí, Aurora. Aurora? Estamos aqui no Antônio Olinto e o tempo se preparando a chuva. Bem à tarde de novo, temos que fazer silagem, já tudo isso no Tempo e Dinheiro. O destaque vai ser o quê? A diminuição do calor no sudeste e centro-oeste de domingo para frente e o tempo ainda seco no Rio Grande do Sul com muito calor semana que vem. Detalhes na previsão. E no mercado do boi gordo, tradicionalmente às sextas-feiras, a pressão é grande e um movimento um pouco menor. Não é diferente nesta sexta-feira, as cotações do mercado futuro têm negociações mistas, mais um dia de pressão, e no mercado físico também segue pressionado o boi gordo. Uma semana que fecha com um balanço negativo para as cotações no mercado de pecuária, especialmente do boi gordo. Bom, e antes de falar com o Sérgio Braga, vamos aqui fazer aquele convite especial que a gente faz em todo o programa para você ser um assinante também do Clube do Tempo e Dinheiro. Tem informações exclusivas, inclusive no site também, tempoedinheirooficial.com.br. O número já está na tela, é só enviar uma mensagem para esse número, que é o 19
99813-2915. São 7 dias grátis para você receber essas informações na palma da sua mão. Então, assim, não fique de fora, participe também conosco e, claro, seja um produtor rural muito bem informado. Agora sim, primeiro destaque de hoje, a gente já vai ver como é que está o clima lá em São Paulo. Temos a notícia do UOL falando que previsão do tempo aponta para dia chuvoso hoje em São Paulo. Vamos agora falar com o Sérgio Braga, então, para confirmar essa informação. Sérgio Braga, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Tempo e Dinheiro. Muito boa tarde, Fernanda. Sextou, Fernanda. Sextou. E boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Aqui em São Paulo a temperatura diminuiu bastante, caiu depois daqueles 35 graus lá na terça-feira. Foi diminuindo um pouco, porque choveu muito, choveu no final da tarde, todos os dias tem sido assim. Hoje a chuva deve chegar mais cedo, já o céu está começando a ficar bem carregado e a temperatura na casa dos 27 graus. De qualquer forma, essa chuva vai assim até os próximos dias e a temperatura, esse calorão em boa parte do país deve amenizar um pouquinho. Mas vamos aproveitar, vamos falar sobre o mercado, Fernanda. Vamos às cotações, acompanhar um giro com as cotações do mercado nesta sexta-feira, começando aí pelo dólar. As negociações com a moeda norte-americana já chegaram a operar em ligeira alta, chegou a bater os 5,70, agora 5,69,65, recua 0,65%. Tem o índice Bovespa também, o índice Bovespa cai, lá na B3, 126.967 pontos, queda de 0,50% ou 0,5% de queda. Com relação ao mercado de soja, acompanhamos a soja nesse momento com queda também. O vencimento março ainda aparece na tela, a 10 dólares 39,75, recua 0,60%. Agora 10,40 oscilando a soja no mercado. Já o café em Nova York tem negociações também em queda, devolvendo parte dos ganhos, depois daquela estilingada, não se sabe se exatamente é uma tendência, um movimento técnico, mas de qualquer forma está aí, 387,80, cai 0,54% o café em Nova York. Quanto ao mercado em tempo real, vamos a Chicago e Nova York. Aí está confirmando a soja 10 dólares 39,50, 0,60 de queda. Milho 4 dólares 93,37, 0,93 ou 0,95 agora ampliando a queda para o milho. Trigo negociado a 5 dólares 87,50, sobe 0,44%. Café 387,70, 0,57 de queda. Açúcar, 21,28, sobe 1,09%, repetindo 1,09%. Algodão, 67,38, recua 0,13%. Petróleo, voltou aos 70 dólares o barril, 70 dólares 94, recua 2,12%, 2,12 de queda. Ouro, a 2.940 dólares e 19 por onça Troy, recua 0,55%. Também temos as cotações do mercado do boi gordo, vamos acompanhar as cotações do mercado. Boi gordo, nesse momento, negociações mistas, sobe ligeiramente o vencimento mais curto, fevereiro a R$ 313,00, mais 5 centavos, 0,35 de alta, março a R$ 302,85, 0,23 de alta, maio a R$ 294,80, 0,07% de queda. Há um boi gordo pelo indicador que ontem fechou a 314,20, 0,35 de queda. Também tem o mercado físico, pressão em 6 praças, entre 32 pesquisadas pelo Scott. Aí estão São Paulo, Barretos, Araçatuba, 310,50 no aprazo, boi comum já descontado. Espírito Santo, 280,50. Rio de Janeiro, 290,50. Daqui a pouquinho, também, inclusive, falando mais sobre a Praça do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, 10,75 o quilo a prazo. Tá aí, confirmando. Cleiton, obrigado. Mais uma vez, daqui a pouquinho teremos mais informações direto do CPE, com detalhes, inclusive, da Isabela Camargo, e teremos a participação da Isabela do CPE hoje, né? Dose dupla da Isabela. De um lado CPE, outra da HN Agro. Bom, são essas informações, mas a gente tem também mais detalhes a respeito do que acontece com o mercado. Não, Fernanda?
Isso mesmo, Sérgio. Hoje, dose dupla de Isabela, daqui a pouquinho, no nosso bloco da pecuária. Enquanto isso, vamos ao nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Uva CPEA. Exportações brasileiras têm bom desempenho em janeiro em relação a um ano. A BAPA, Associação Baiana de Produtores de Algodão, espera uma safra 5% maior nessa temporada na Bahia. Citrus CPEA. Com qualidade abaixo do ideal, lima ácida Tahiti registra desvalorização. Frango CPEA. Ritmo de negócio segue estável no atacado. O preço tem leve queda. Ovos CPEA. Preços operam em patamares recordes reais. E nós também temos os destaques da política e economia aqui no Brasil nessa sexta-feira. Da NP Agro, Ministério da Fazenda suspende financiamento do Plano Safra 24-25. E também no Investing. Plano Safra. Tesouro suspende novas contratações de linhas de financiamento. Da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo. CGU é acionada para investigar se Lula come ovos de ema e jabuti do Alvorada. Revista Oeste. Moraes dá 48 horas para Humble indicar representante no Brasil. Da Gazeta do Povo. Moraes multa ex em 8 milhões por não fornecer dados de Alan dos Santos. Do portal Terra, defesa de Bolsonaro diz que vai pedir a anulação da delação de Mauro Cid. E do Notícias Agrícolas, Famato emite nota oficial sobre a suspensão do Plano Agrícola e Pecuário 24-25. Aqui é Tempo e Dinheiro, então agora nós vamos falar do tempo. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. Vamos ao nosso primeiro destaque, a gente já vai mostrar aí na tela para vocês, destaque da Metrópolis, falando de chuvas intensas. INMET faz alerta para 17 estados nesta sexta-feira. E nós também temos outro destaque da Metsul, falando de nova onda de calor, trará temperaturas outra vez de até 40 graus Celsius lá no Rio Grande do Sul. A gente tem então, fevereiro vai terminar com mais uma onda de calor que trará tardes escaldantes de temperaturas muito acima da média. Lembrando que essa nova onda de calor começa amanhã lá no Rio Grande do Sul e vai a previsão até quinta-feira, dia 27 de fevereiro. A gente vai seguir acompanhando essas informações também. O Agora RS, a gente tem chuva retorna ao Rio Grande do Sul nessa sexta-feira, mas fim de semana será já de calor e tempo seco. Daqui a pouco a gente vai ver, mas essas chuvas, elas são previstas somente para algumas localidades lá do estado do Rio Grande do Sul. E a gente tem também informações lá de Rondônia, previsão do tempo, ó. Tempo em Rondônia continua instável nesta sexta-feira. Antes da gente detalhar um pouquinho mais dessas informações, nós temos um vídeo do amanhecer lá em Boa Esperança do Norte, lá em Mato Grosso, da Luciana Oliveira Derri. Vamos acompanhar. Que coisa mais linda, né? Além disso, ela também compartilhou conosco uma imagem. Como eu falei esses dias aqui, que também é uma imagem digna aí de capa de revista, essa coisa mais linda para a gente iniciando aí o dia também lá na região de Boa Esperança do Norte, lá em Mato Grosso. Bom, agora a gente vai detalhar todas essas informações. Temos um primeiro mapa aqui para dividir com vocês, mapa do INMET, são os alertas do INMET para hoje, para essa sexta-feira, e o que a gente consegue acompanhar aí, todas essas marcações em laranja. Nós estamos falando de chuvas intensas, então já fica aí o nosso radar, principalmente de olho em São Paulo, a gente tem o estado do Pará, estado do Amapá também e ali um pedacinho do estado do Maranhão.
O amarelo são as chuvas, a gente já falou aí dessas chuvas, elas ainda continuam muito concentradas, principalmente no centro-norte do Brasil, que inclusive a gente vai mostrar daqui a pouquinho isso na imagem de satélite. Mas antes, nós temos informações aqui também do Notícias Agrícolas, o destaque aí que nós temos, a gente vai falar de Laninha, por quê? O Oceano Pacífico dá sinais de aquecimento e muda o cenário para o Laninha. Cenário de neutralidade é mais positiva para diminuir extremos climáticos, mas não significa normalidade. Então a gente vai acompanhar também, claro, ficar de olho nessas informações. Agora sim, a gente tem o mapa do NOAA, né? Essa chuva em tempo real. O que a gente consegue observar nesse momento, chuvas ainda muito concentradas no centro-norte do Brasil, que já é um cenário que a gente já vem acompanhando também nos últimos dias. Destaque ali para o estado de Mato Grosso, principalmente, onde ainda tem produtor fazendo colheita de soja e tem muita gente também que já plantou milho. Então, essa chuva chegando aí para essas áreas de milho. Boa parte do estado do Rio Grande do Sul com tempo firme e a gente continua observando também o estado de Minas Gerais e boa parte do estado da Bahia sem esse indicativo de chuvas, tá? Mas agora a gente vai acompanhar como é que fica o tempo nos próximos dias. Chuvas previstas do dia 22 ao dia 28 de fevereiro para todo o Brasil, conforme a gente acompanha na imagem, chuvas ainda muito concentradas no centro-norte do Brasil, destaque especialmente ali Amazonas, estado do Acre ainda com bastante chuva, estado do Maranhão também. Em contrapartida, a gente observa o clima mais seco e sem possibilidade de chuvas no sul do Brasil até o dia 24, sem chuvas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, ali em Minas Gerais também e em boa parte do estado da Bahia. No dia 25, essa tendência climática se mantém, chuvas ainda muito concentradas ali no centro-norte do Brasil, destaque para o estado de Mato Grosso, onde a gente consegue observar, o produtor fez colheita da soja, essa chuva está chegando para ajudar o milho, segundo a safra, em muitas localidades, e esse é o cenário que a gente tem. A partir do dia 27, algumas chuvas previstas para o sul do Brasil e o nosso destaque ainda continua sendo também tempo muito seco ali, especialmente na divisa entre Minas Gerais e Bahia. Bom, para complementar essas informações, a gente vai acompanhar agora o comentário do Ronaldo Coutinho, lá da Climaterra. Estamos aqui, nos próximos 5 dias, a chuva se concentra bem aqui na parte norte do Brasil. Até começa a pegar aqui o Rio Grande do Norte, o sertão da Paraíba, Ceará, principalmente Piauí, Maranhão e daqui para cá. Aumenta a chuva aqui no centro-oeste, principalmente domingo, segunda, e isso pode atrapalhar o andamento da colheita se ainda tiver. Toda essa região aqui, ó, entre Tocantins, Goiás e Mato Grosso, aumenta um pouco a chuva aqui no Mato Grosso Sul, aumenta um pouco em São Paulo, no Triângulo Mineiro, extremo sul de Minas e alguma coisinha aqui no Café Capixaba. E também aqui no litoral da Bahia e noroeste da Bahia. No sul, fica pouca chuva, principalmente no Rio Grande do Sul. Nos próximos 15 dias, melhora, continua com boa chuva aqui no norte do Brasil, aumenta aqui no centro-oeste, aumenta aqui no Triângulo Mineiro, começa a voltar a chuva no café aqui do Triângulo, café de São Paulo, sul de Minas, e também melhora um pouco mais aqui no leste mineiro e na região do Espírito Santo. Então, aos poucos, a chuva vai voltando. Por último, aqui no Rio e nessa parte aqui da Bahia, de Minas e sul da Bahia. Tu vê que tinha sempre um verde aqui, está melhorando aqui na Bahia e jogando o período de pouca chuva no centro-norte de Minas. E também melhora aqui, ó, no Ceará, no Elefantinho, na Paraíba, sertão de Pernambuco e partes norte da Bahia e noroeste da Bahia. No sul, a chuva também melhora, principalmente no finalzinho de fevereiro para frente. Tanto que está aqui as anomalias, ó. Nos próximos 7 dias, grande parte do Brasil abaixo do normal, um pouquinho melhor aqui no Mato Grosso e Goiás, e mais acima aqui no norte. Quando chega de 28 a 7, melhora aqui no sul, diminui aqui, diminui a área de anomalia negativa, mas ainda tem aqui no sudeste, e melhora um pouco aqui, ó, nessa parte, e melhora mais aqui na parte do nordeste e leste da Bahia. Então, aos poucos vai mudando. E a temperatura deve ceder, vai fazer calor hoje e amanhã no sudeste e centro-oeste, principalmente na região ali do Mato Grosso do Sul, entre Corumbá, em direção a Cuiabá, hoje e amanhã,
e talvez domingo pode chegar a 38, 42 graus naquela área. Também faz calor no centro-norte e oeste de São Paulo, boa parte de Minas, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e partes do Nordeste. Aí no domingo começa a cair e segunda, terça, quarta, quinta refresca no Sudeste e Centro-Oeste boa parte. E aqui no Sul o calor volta com força no Rio Grande do Sul na terça, quarta, quinta. Talvez em Porto Alegre chegue a 38, 40 graus ali entre terça, quarta ou quinta-feira. Falando dessas temperaturas aí, o Ronaldo Coutinho confirmando pra gente ainda. Sudeste e Centro-Oeste, ele falou região de Corumbá, lá no estado de Mato Grosso do Sul, onde nós ainda vamos acompanhar temperaturas mais altas entre hoje, sábado, domingo, mas a partir do começo da próxima semana essa temperatura ela vai começar a baixar, trazendo um pouco de alívio também, porque aqui a gente também está sofrendo com calor. Bom, e o destaque também lá no estado do Rio Grande do Sul, porque nós temos uma nova onda de calor que volta amanhã e o Ronaldo Coutinho já falando que Porto Alegre pode chegar então em 38 graus Celsius, a gente vai ficar de olho nessas informações. Bom, importante reforçar também que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. É isso, agora vamos acompanhar aqui os comentários de vocês aqui no YouTube. Nós temos o Clélio Montini falando boa tarde a todos, tempo muito quente, 34 graus lá em São Miguel do Iguaçu, lá no estado do Paraná. O Erni falando boa tarde, Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul, muito quente, abafado, mas vamos em frente, esperando a chuva. O Josino Antunes falando boa tarde, amigos. E ele complementou aqui, ó, da picanha e cervejinha, já estamos nos ovos de ema e jabuti, e ele destacou que fase, hein? O Delmar tá falando boa tarde, Delmar. E nós temos a Fabiana, que está aqui, gente, sempre participando conosco, dizendo boa tarde a todos do agro. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, 32 graus nesse momento, muito quente novamente e conforme você viu também, né, Fabiana, vai voltar a ficar mais quente a partir de amanhã. Bom final de semana, com saúde e paz para todos nós e vamos em frente, que assim seja. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo comercial e a gente volta na sequência com informações do mercado da soja, mas não só o mercado da soja, a gente também vai falar de milho, trigo e hoje, sexta-feira, o nosso prato favorito, arroz com feijão. A gente volta já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Quando você procura uma revenda para trocar parte da sua safra através de um barter, acontecem duas coisas importantes. Do seu lado, você garantiu os insumos necessários para você continuar avançando. Mas de outro, para a revenda, você fornece a eles um ativo financeiro. Um ativo que pode ser uma promissória, uma CPR. Com esse ativo, a revenda repassa
para a multinacional que forneceu os insumos, que por sua vez repassa para a trade para ficar com seus grãos. Enfim, as três vão travar as suas posições na bolsa, porque se cair estão travados, se subir eles ganham. Então por que você também não pode participar da alta? Essa é a proposta do barter inteligente aqui do Tempo e Dinheiro. Participação também da alta quando você faz o barter, você faz a troca. É um direito seu, é um dever de você também ganhar se houver uma alta nos preços. Aprenda como fazer aqui conosco no barter inteligente. Faça parte desse grupo. Mande um contato pelo nosso WhatsApp 199-8907-8047. 199-8907-8047. Venha fazer parte desse grupo inteligente, barter inteligente do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. Estamos de volta com Tempo e Dinheiro, edição dessa sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. E a gente já vai falar de soja, mas antes, vamos ver os preços. A gente já tem aí o primeiro preço na tela. Isso, soja Chicago, a gente está falando do vencimento março, nesse instante com leve queda, 10,40. Temos todos os vencimentos também lá na Bolsa de Chicago para a gente acompanhar a movimentação dessa sexta-feira. Soja, nesse momento, caindo entre 4 e 6 pontos. O março a 10,39, o maio a 10,56, o julho a 10,72 e o agosto a 10,70. Mas nós também temos aqui na Bolsa Brasileira o março a 22,89 e o maio a 23,31. Mercado também trabalhando com leve queda nessa sexta-feira. Bom, então agora a gente vai às notícias da soja com Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Vlamir Brandalize, num cenário diferente hoje, porque sextou, Vlamir, é isso? Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Não, estamos aqui no interior, estamos aqui na roça e tá numa correria hoje, é dia de fazer silagem e o tempo tá para chuva, então tem que correr com as máquinas e o povo correndo aí hoje. Todo mundo trabalhando bastante. Ô Vlamir, inclusive tem vídeo, daqui a pouco a gente vai mostrar o vídeo do senhor. Mas antes disso, queria entender essa movimentação da soja. Ontem o mercado subiu um pouquinho mais forte, fechou em alta, a gente está falando ali de alta de 12, 14 pontos. Hoje o mercado recuando, movimento natural. E no teaser, o senhor falou que soja está terminando semana na calmaria, lá no mercado internacional. Essa é a nossa leitura? Exatamente. Ontem nós tivemos uma alta apoiada pelo óleo, né? Ontem o óleo puxou à tarde. O óleo puxou à tarde com pressão de alta no óleo de palma lá na Malásia e também o petróleo em alta ontem. Hoje os mercados mais calmos, sexta-feira, o pessoal fazendo lucros e automaticamente a soja pela manhã estava levemente positiva, né? Agora está com leve liquidação técnica, né? Mas é só movimento técnico, não é de fundamento. O relatório das lavouras da Argentina vieram um pouco melhores ontem e automaticamente isso serviu aí para dar uma esfriada no último pregão da semana, né, Fernanda, lá em Chicago. Deixou o pregão aí mais tranquilo e o investidor acabou fazendo liquidação agora, está fazendo lucros, mas não segue um rumo nem para cima nem para baixo. Ele está segurando bem 10,30 de suporte, continua com dificuldade de se aproximar dos 11 dólares aí no julho, principalmente. Mas os fundamentos seguem os mesmos, não mudou muito. Fundamentos da soja é de leve alta, mas hoje é um dia de movimento técnico, está com leve queda. Ô Vlamir, ainda está faltando notícia para o mercado da soja? A China está ali muito quietinha, não apareceu ainda? China quieta, não apareceu. Isso deixa o mercado um pouco mais nervoso. Quero ver agora se é um relatório sempre nesse horário. Vamos ver se o USDA mandou aqui para nós alguma coisa. Aparentemente não teve compra chinesa novamente.
Isso é sinal do que o mercado sem novidades. As exportações semanais também não vieram com grandes novidades. Automaticamente, sexta-feira, tranquilidade do mercado. Dia de fazer lucros, colocar dinheiro no bolso, que nem um investidor fala, né? E automaticamente, momento de liquidação. Agora, não tem uma garantia que também vai fechar embaixo o dia, né? Mas agora é meio de pregão é a hora de fazer lucros. Combinado, a gente vai ficar de olho nisso. Agora, ô Vlamir, já puxando aqui para o nosso lado, né, falando da safra brasileira, antes de eu trazer algumas perguntas, tem duas imagens que eu queria dividir aqui com o senhor, da soja lá em Unai, que o Renato Gonçalves, ele compartilhou conosco, primeiro, ele e a filhinha dele, lá na lavoura. E temos uma segunda imagem também, a filhinha dele chama Mirella, viu, pessoal? E a esposa dele é a Rayane. Ele enviou essas duas fotos pra gente, uma soja bonita também lá em Unai, né, Vlamir? Soja muito bonita, e ele tá com uma bonequinha no colo, né? É uma bonequinha, a menininha dele bonitinha, parabéns pela lavoura dele, tá bonita. Muito boa a soja ali, você vê com uma carga de vagem muito boa. E o dia tá bonito, a foto é uma foto de pôster de revista também, né? Sim, sim, aquelas imagens que a gente gosta de mostrar aqui também no Tempo e Dinheiro. Agora, Vlamir, tem vídeo do senhor também, Soja Safrinha e Antônio Olinto. Vamos acompanhar o vídeo do Vlamir. Aí pessoal, João Batista, soja safrinha, vamos ver o que sai aqui. É a primeira vez que a gente faz soja safrinha depois de feijão. Dá uma mostrada aqui, ó. Nem flor tem ainda. A umidade tá boa no chão. Tá crescendo. Tá com perto de um mês de idade já. Mas tá evoluindo bonito, tá bonita. Tá bem cuidada. Tem boa umidade, chovendo. Olha o céu lá em cima. Bonito hoje. Soja safrinha. Lavoura muito bonita também, hein, Vlamir? Expectativa de colheita, de uma boa produtividade também? Essa é uma cultura já que nem safrinha, não é padrão, né? Pouca gente tem. Hoje ela estava recebendo tratamento com fungicida já para controle de doenças. Mas ela está evoluindo bem, ela está vindo bonita, está com porte bom, já fechando as linhas, tá andando tudo tranquilo. Parece-me que vai dar uma soja boa aí. Vamos ficar de olho aí também. Ô Vlamir, outro destaque aqui também, a gente tem o Rally da Safra falando então dessa soja aqui no Brasil, né? Nova projeção. Eles reduziram em pouco mais de 1 milhão de toneladas a projeção agora para essa temporada. A gente está falando de 171,3 milhões. E o que chama atenção aqui é que o Rio Grande do Sul, então, perdeu 4 milhões de toneladas, mas o Mato Grosso deve aí colher 2,7 milhões de toneladas a mais. É basicamente isso que a gente tem acompanhado também das consultorias aqui no Brasil, Vlamir? Olha, está no rumo certo, Fernanda, porque o número de 171, 170, 168, hoje nós temos números desses, os mínimos estão em 165 e os maiores em 173. Então está dentro, vai depender de agora para frente, né? Porque nós temos a maior parte da safra ainda está no campo. O Mato Grosso vai se definindo com uma safra maior que era esperado, então ele vai compensar um pouco das perdas que tem no sul. E lavouras do Mato Grosso do Sul, Paraná, que estão em colheita agora, já melhoraram, né? As primeiras lavouras foram as mais afetadas pelo clima e agora começam a aparecer lavouras melhores nessas regiões aí, desde o Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas é possível de chegar a esse número de 170, 171, sim. E agora a gente vai ver como é que vai evoluir, né? Porque ainda temos... Nesse momento, temos que ver mais ou menos uns 60% da safra para colher, ainda uns 55% a 60%. Então tem mais de metade da safra no campo. Mas ela está se definindo para esse número, não. O que é uma super safra, muito maior que o ano passado. Não é uma safra perfeita, como nenhuma tem sido perfeita, sempre tem algum problema em algum lugar. O ano passado o problema maior foi efetivamente do Mato Grosso, com perdas de mais de 12 milhões de toneladas. Esse ano veio safra cheia ali no Mato Grosso. E esse ano temos novamente perdas grandes aí no Rio Grande do Sul. Ano passado se perdeu 5 milhões de toneladas pelas enchentes. E que nem eles comentaram aí, está perdendo 4 milhões de toneladas pelo calor e seca. Então, basicamente, é esse rumo que está tomando a safra brasileira e agora
De agora para frente é mais fase de final de enchimento de grão, fase de maturação e colheita, né? Lavouras que estão no estágio dessa nossa aqui, que é a lavoura de safrinha, que é plantada no limite permitido pela lei, elas são mínimas, né? Não tem quase lavoura que estão nessa condição que nem a nossa ainda nem chegou, vai começar a chegar no florescimento na semana que vem em diante. Né? Uhum. Ô Vlamir, e mudando um pouquinho aqui para o mercado brasileiro, né? Se lá em Chicago a gente está terminando a semana nessa calmaria, o sextou, o mercado realizando lucros, isso também reflete aqui nos negócios no Brasil? Estamos terminando a semana de forma mais quieta, também mais leve aí? Sim, essa semana está fechando. E também não temos notícias importantes aí na questão política americana, de Trump, de guerra, de Rússia, Ucrânia. Então, guerra comercial com China, aparentemente é uma semana que vai fechando mais calma. Começou com feriadão, né, dia do feriado da segunda-feira do presidente, dia do presidente dos Estados Unidos. Depois veio aí com flutuações, ontem o mercado de Chicago andou positivo e hoje está entregando parte do que ganhou ontem e vai fechando uma semana na calmaria, né? Mas ele está com suporte importante, acima de 10,30, continua com a resistência nos 11, continuo vendo esse mercado de Chicago com fôlego positivo nos próximos pregões. Em princípio, temos que olhar agora aqui com relação aos prêmios, né? Os prêmios aqui no Brasil, que vinham em alta, que nem a gente sempre comentou desde a semana passada, a gente já passou ali para o clube, por exemplo, hoje o mercado de prêmios, na média, aí, principalmente ali no meio do ano, ele já está 5 pontos mais baixo que estava nos dias anteriores. É sinal de que o comprador de prêmio, no caso os portos, já está sabendo que vem muita soja e está tirando um pouco o pé do acelerador aí nos prêmios. Esse é um sinal também que pode limitar. Dá para sentir que a semana vai fechando com os portos muito parecido com ontem, sem grandes novidades. Mercado de balcão também sem grandes novidades. Está praticamente estável o mercado de balcão ao produtor nessa semana. Então, a semana de calmaria ainda tem soja sendo entregue, né, do produtor. Nós estamos aí com mais ou menos, nesse momento, cerca de 68, 70 milhões de toneladas colhidas e tem mais ou menos 68 milhões de toneladas negociadas. Então, agora que está começando a sobrar soja que o produtor não vendeu antecipado para novos negócios, mas aparentemente os produtores estão esperando negociar à frente, não está tendo corrida de venda por enquanto. Uhum. Produtor mais focado nesse instante, então, Vlamir, tirar a soja do campo, estabelecer muito bem a cultura de segunda safra do que efetivamente fazer novos negócios. Exatamente, ele está mais preocupado agora com colher e colocar no armazém, daí depois ele vai se posicionar. Temos que lembrar o produtor que no domingo, em função disso, voltamos a ter aquela live com o João Batista, Dr. Barter Lima, sobre o barter inteligente, produtor que está dentro do grupo, ele já tem o voucher aí, né? Já tem um número que ele pode participar. Quem não está dentro do grupo pode participar, né? Tem que ligar aí para o 19 98 907 8047 para participar e tentar aproveitar dos barters desse ano, fazer uma melhor relação de troca, valorizar o seu produto e comprar bem os seus insumos. Esse é o objetivo do treinamento que a gente está fazendo aí com o barter inteligente na prática. Domingo, 20 horas de Brasília. Vamos esperar todo mundo lá, nessa nova live aí que vamos fazer no fim de semana. Isso mesmo, mais conteúdo aí para todos os produtores. Exatamente. Bom, então, soja terminando na calmaria, mas então eu já queria mudar de assunto, então, Vlamir, para falar de milho. Mas antes, vamos à nossa vinheta aqui, Novipab, a ferramenta do produtor. Notícias do milho. Oferecimento Novipab, a ferramenta do produtor rural. Bom, temos as nossas referências para o mercado do milho. Lá na Bolsa de Chicago, o mercado caindo nesse momento entre 3 e 5 pontos. O março
a 4,93, o maio a 5,7, o julho a 5,11 e o setembro a 4,78. Nós também temos a referência para o milho aqui na B3. Olhem o março a 84,65, o maio a 80,13 e o julho a 74,13 centavos. A gente está falando ali de alta de 0,93 e mais de 2%. Vlamir Brandalize, antes da gente iniciar a edição de hoje, falei para o Gleidson, falei, deixa o cavalinho encilhado aí, porque pode ser que Vlamir chame ele para esse vencimento março a R$ 84,65. É isso, Vlamir? É, exatamente. O mercado está, que nem a gente chama aí, numa semana boa, para melhor momento do milho aí do ano, na B3. Em função de que temos pouca oferta de milho, ainda tem um bom volume no milho no campo para ser colhido, muitos produtores estão dando preferência de colher soja e deixando o milho para colher nos próximos dias. Estamos numa corrida de compra das indústrias de ração querendo milho, setor de ovo querendo milho, setor de suíno querendo milho, setor de aves e frangos aí querendo milho. E além disso tem o pessoal do etanol, né? Então uma disputa grande e alguns navios ainda precisando um pouco de milho para embarcar. Estamos naquele momento que a semana é de compra, comprador está no mercado, está querendo se antecipar, né? Porque no final da próxima semana tem o carnaval, daí ele praticamente anula uma semana toda. Então o comprador está aí. Então vamos dizer assim, em inglês, nós estamos naquela semana do cavalinho encilhado do milho, e o produtor aí está olhando quem vai precisar a caixa. Lembrando que nas próximas semanas vamos ter colheita de milho e vai ter oferta. Então pode que o mercado acomode. Mas a B3 está aí já tentando bater os 85 no março. E é o melhor momento dela aí na temporada. Nesse momento está dentro do melhor momento. E tem fôlego, Vlamir, para chegar a 85? Tem fôlego ainda, eu acho talvez na semana que vem. Mas a partir do momento que o produtor conseguir engrenar na colheita do milho, tem muito milho no campo. Eu vejo aqui, porque nós estamos no sul do Paraná, tem muita lavoura de milho aí que está indo para maturação. A colheita vai ganhar ritmo na próxima semana em diante, daí nós vamos começar a ver mais oferta. E o produtor, nesses patamares, o que a gente vai ver? Produtor com milho de R$ 65, R$ 70 reais, que está hoje girando a nível de produtor, ele vai dar a preferência de vender o milho e segurar a soja, para esperar a soja reagir lá no meio do ano. E aí automaticamente temos oferta de milho, mas por enquanto o mercado é comprador e tem menos vendedor que compradores e segue firme, por isso que o mercado da B3 está seguindo ao contrário de Chicago, né? Chicago está entregando hoje, está fazendo lucros, olha, Chicago entregando mais 1% praticamente, mas mantendo o suporte, né, de $5 no maio, no julho. Hoje liquidação, ontem estava em leve alta, hoje está em liquidação porque o petróleo também estava em queda de manhã. Automaticamente aquela sexta-feira de fazer lucros para esperar aí com o dinheiro no bolso no fim de semana, lá na Bolsa de Chicago nessa linha. Aqui na B3 é falta de milho que está mostrando a pressão no mercado. E o produtor, Vlamir, nesse patamar que a gente está falando agora de 84,38 na B3, o produtor tem aproveitado? A gente falou isso nessa semana também, né? O senhor falando, o produtor que precisar fazer caixa, pode vender o milho, porque o milho está num bom patamar. O produtor tem feito isso? O que a gente tem visto, poucos produtores estão vendendo, porque alguns que estão colhendo estão segurando o milho. Então, esse também é um argumento que está dando fôlego para o mercado. Eu estou vendo que as indústrias de ração, nesse momento, elas estão querendo receber direto do produtor o milho e estão estimulando o produtor a entregar e fixar parte, e elas estão pagando o valor para o produtor praticamente o mesmo que é o valor de lotes. Então, tem indústria pagando acima de R$ 70 reais aí quando o produtor está entregando para ela direto, que é o valor do mercado de lotes. Algumas indústrias também querendo aquele milho que a gente chama milho úmido, que sai direto da lavoura e vai direto para a indústria transformar em ração imediatamente. E esse milho está sendo pago pelo valor de mercado, sem desconto de umidade. Isso está dando uma margem ao produtor. E alguns produtores estão aproveitando do momento, porque o mercado do milho segue firme, mas temos que alertar, né? Senão o milho não vai disparar. Alguns estavam falando, não, o milho vai a R$ 100 reais, mas o milho americano chega no mercado brasileiro a R$ 100 reais. E o milho argentino chega no mercado brasileiro entre R$ 85 e R$ 90 reais. Então, a hora que o mercado começar a puxar mais, as indústrias vão importar. E eu acho que é por aí que o mercado vai seguir.
Mas o mercado é do ano do milho, sim. O mercado é do milho, é o ano do milho. É um bom ano para o milho. O produtor tem que plantar a safrinha, ainda falta, nesse momento, faltam 7 milhões de hectares quase ainda para plantar, é muita área. E o produtor tem que fazer tudo certo, porque esse ano vai dar rentabilidade ao milho. Uhum. Agora, ô Vlamir, o senhor falando, 7 milhões de hectares ainda precisam ser cultivados. Com o milho nesse patamar, ainda assim o produtor vai arriscar plantar um pouquinho fora dessa janela ideal de cultivo? O produtor vai plantar, né? Porque ele está acreditando que o clima vai ser favorável, ainda tem uma semana para plantar, né? Até o fim da semana que vem está dentro da janela da maioria das regiões. E ele vai correr para plantar. Nós vamos ter 2, 3, 4 milhões de hectares, talvez, que vai ser plantado ali no começo de março, que é uma fase um pouco mais arriscada, né? E agora também começa tá aquela corrida do produtor buscar semente de sorgo, mas aí muitos já nos falam aí que já não estão conseguindo mais semente de sorgo porque o volume de semente de sorgo já foi quase todo negociado e pouco aparece de oferta de sementes de sorgo para plantar agora no mês de março. Uhum. E só para reforçar também, essa semana o senhor confirmou que não tem tanta diferença entre o preço do milho e o preço do sorgo. O preço do sorgo hoje está muito próximo já, né? 75, 80, 90% do milho. A demanda de sorgo é muito forte, todo o sorgo produzido está sendo consumido e provavelmente esse ano vai seguir a mesma linha, né? E como o milho está valorizado, o sorgo vai seguir junto, né? Vai ser ano de cavalinho encilhado do sorgo também. A gente vai trazer essa notícia aqui, Vlamir, para mostrar o nosso cavalinho encilhado. Ô Vlamir, e na Bolsa de Chicago? A gente vê soja ali, né, terminando a semana na calmaria, faltando notícias, e o mesmo acontece para o mercado de milho? O mercado de milho hoje está mais técnico, ele está realizando lucros, né, dia de realização, ele veio com alta aí na semana, né, ele vem trabalhando positivo, depois ele liquidou, ontem chegou a trabalhar com 6, 7 pontos de alta, no final estava com 2, 3 de alta e hoje entregou aí praticamente o que ele tinha ganho ontem e uma parte do que tinha ganho na quarta-feira. Mas é movimento técnico justamente porque está faltando notícia nova, né? Não tem China no mercado, a China é um dos grandes importadores mundiais, tem sido o maior comprador, disputando o espaço aí com o próprio México, né? Que é o grande comprador de milho americano. E nessa semana, pouca novidade em cima do mercado do milho. O que tem de novidade, Fernando, é que o produtor americano começa a dar sinais que ele vai plantar mais milho nessa nova safra. Se o clima permitir, alguns apontamentos nos Estados Unidos apontam que o milho pode avançar até 4 milhões de hectares em áreas que eram soja. Então, esse fator talvez seja um fator que possa limitar uma corrida mais alta de milho aí para frente, mas o ano vai ser apertado. Esse milho americano vai chegar lá só em final de outubro, novembro em diante. Até lá nós vamos ter pouco milho no mercado. Então, esse é o que vai contar, né? A gente vai ficar de olho nisso. Agora, o Vlamir, a gente tem um vídeo também do Moacir Guarnieri, lá de Boa Esperança, Mato Grosso, porque lá, se o produtor americano vai plantar mais, aqui tem produtor comemorando a chuva para a safrinha de milho. Vamos acompanhar. João Batista, dá uma olhada a chuvinha aqui na Boa Esperança agora. Dia 20, às 19 horas. Chuva aí para nossa safrinha. O milho dele já colheu a soja, agora chuva em cima do milho e vai tudo bem lá, né, Moacir? Agora ele tá tranquilo, Vlamir, tá só felicidade também. Bom, Vlamir, então vamos ficar de olho nesses mercados, mas como hoje é sexta-feira, a gente também vai falar de arroz e feijão. Inclusive, Sérgio Braga dividiu aqui para a gente começar falando de arroz, uma notícia que vou até pedir para o Gleidson colocar aí, para a gente já acompanhar, da AB Arroz, falando da exportação. Brasil inicia 2025 com um aumento de 34% nas exportações de arroz. E a receita aqui, ó, cresceu 35%. Como é que está esse mercado, Vlamir? Olha, o mercado arroz está em colheita, né? Agora, nessa próxima semana, vai colher forte, né? E esse ano é um ano que o Brasil vai exportar muito arroz, né? Eu acho que vai chegar aí a mais de 2 milhões de toneladas na exportação de arroz. É possível que nós chegamos a recorde histórico de exportação de arroz. Dá para ver que na semana passada nós exportamos um navio com 27.200 toneladas de arroz, que o pessoal me passou. E a tendência é embarcar mais arroz, né? Porque o mercado do arroz brasileiro caiu bastante, né? Hoje ele varia de R$ 90 a R$ 100 a saca no Rio Grande do Sul.
O arroz novo vai de 90, 95, 96, e nesses patamares o arroz brasileiro se torna muito competitivo, né? Ele está barato. E daí ele consegue entrar no mercado internacional, e isso está acontecendo. E provavelmente nós vamos ter novos negócios, né? A colheita está no começo, ainda menos de 5% da safra gaúcha colhida. O ritmo vai começar a crescer aí nessa próxima semana. Nós temos a colheita do Mercosul também andando bem, né? A colheita do Mercosul vai bem, com bons volumes de safra, né? Paraguai, Argentina e Uruguai, todos devem ter uma safra cheia. E automaticamente o Mercosul vai ter muito arroz para exportar, para atender mercados internacionais. Então a corrida de vendas está começando e nós vamos ver aí o mercado evoluindo também na exportação, porque o mercado interno ele está bem abastecido, vai ter bem um bom volume de arroz para atender a demanda interna. Mercado de varejo, hoje só para dar uma ideia, o pacote varia de R$ 23 a R$ 35 reais. A maioria das marcas vai de 26 a 30 na gôndola. Muito arroz promocional abaixo de R$ 25 reais, ou seja, arroz abaixo de R$ 5 reais o quilo. Então está tendo giro e o consumidor está levando, né? Vai levar mais arroz para casa agora nessa virada de mês de fevereiro. E agora entra março, né? Março é normalmente um dos meses que mais se consome arroz, feijão, alimento básico. E temos que levar em consideração que os outros produtos estão bem mais caros, né, para o consumidor. Então ele vai ter que comer mais arroz e feijão mesmo. Não vai ter jeito. Ô Vlamir, como é que está a nossa safra? Ainda no começo, mas assim, tem um panorama da safra lá no estado do Rio Grande do Sul? Olha, a safra gaúcha é uma safra boa. Com relação ao volume da safra, vamos ter uma safra, não recorde, mas uma safra grande, né? Mais de 11 milhões e meio de toneladas, possivelmente, a nível de Brasil, né? A safra gaúcha mais de 7 milhões e meio, 7.800, é possível. Alguns falam até 8 milhões, que é o maior produtor, né? O Rio Grande do Sul. Nós vamos crescer, né, no mínimo 1 milhão de toneladas a nível do Brasil frente ao ano passado, né? E o Rio Grande do Sul é bem provável que umas 500 a 700 mil toneladas a mais que a safra passada. E o arroz, além de ter uma safra maior, ele está chegando ao final com uma qualidade de grão média melhor do que nos anos anteriores, né? Porque não teve problema de clima, não teve problema de falta de água. Aparentemente vai ser uma safra boa, com um bom volume, com a maior parte desse arroz de alta qualidade. Então, além de safra cheia, arroz de melhor qualidade. Então, isso também para o produtor acaba valorizando um pouquinho o produto na hora da comercialização, né? Muito bom. Ô Vlamir, e o nosso feijãozinho? Eu tenho até uma notícia aqui, ó, do IBRAF, falando que os produtores de feijão estão aguardando oportunidades melhores nos preços. Como é que está esse mercado também? Olha, o mercado feijão está praticamente fechando a colheita da primeira safra. E agora nós vamos entrar em março num vazio de ofertas. E é possível que o mercado feijão comece a reagir um pouco agora em março, porque ele está muito fraco ao produtor nesse mês de fevereiro, porque é o pico da colheita, né, o final da colheita. Muito feijão carioca de tipo 7,5, 7 até 8,5, comercial ou inferior, então feijão considerado de baixa qualidade, não é o feijão nobre, 9, 9,5, 10, né? E então esses feijões chegando ao varejo aí nessas últimas semanas e principalmente em janeiro, né? Tivemos muita promoção de feijão abaixo de R$ 5,00 o quilo. Teve algumas marcas que chegaram a ofertar na gôndola do supermercado feijão a R$ 3,98. E com isso o mercado feijão no mês de janeiro ele cresceu entre 10% e 20% as vendas sobre janeiro do ano passado. Nós tivemos uma disparada do consumidor levando mais feijão para casa. Por que nisso? Porque a picanha está cara, né? Não está fácil de comprar. O único que eu sei que está comprando a picanha é o Sérgio. E o resto da população está reclamando que ele não está vendo, não está tendo voucher, aquele vale picanha que era para ter. Outro fator aí que faz a demanda do feijão puxar é a questão do ovo, né? O ovo agora subiu quase uns 40% só no mês de fevereiro, né? Sim. E automaticamente o consumidor, antes ele comia 2 conchas de arroz, uma concha de feijão e 2 ovos em cima, aquele pratão bonito.
Aquele que tinha 2 ovos diminuiu e está comendo 1. E aquele que comia 1 está dividindo esse 1 pela metade e dividindo com o seu parceiro, com a sua esposa, ou com o seu marido. Então, nós estamos vendo a demanda de ovo caindo, porque não tem ovo também, né? Porque estamos exportando recorde de volume de ovo também, em função do mercado internacional de ovo. E automaticamente isso estimula mais consumo de feijão e arroz. Então, o consumidor está aumentando o volume de arroz e feijão no prato, em função do que os outros componentes do prato do dia a dia do consumidor estão com preços em alta. E outro que está começando a subir também, que está puxando e deve ajudar na demanda do arroz e feijão, é o preço do trigo no mercado internacional, que também disparou, e o trigo nacional começa a reagir também. Automaticamente macarrão, pão e companhia limitada também vem alta aí. Então isso vai trazendo o consumidor cada dia mais para o arroz e feijão. Uhum. Era isso também que eu queria confirmar com o senhor, aproveitando ainda a participação, Vlamir. Antes da gente falar do trigo, né, que aí o recado para o feijão, então, é o que o preço pode reagir ali na entre-safra a partir de março, para a gente ficar de olho. Mas vou pedir para o Gleidson colocar na tela também os preços do trigo lá no mercado internacional, ó. Na contramão, então, da soja e do milho, a gente tem o trigo operando em alta, pouco mais de 3 pontos, o março a 5,89, o maio a 6,4, o julho a 6,17 e o setembro a 6,32. A gente tem visto o trigo também bastante sustentado, né, Vlamir? O que tem acontecido nesse mercado? Olha, mercado trigo 2025 vai ser firme o ano inteiro, porque o maior exportador mundial de trigo é a Rússia. A exportação da Rússia o ano passado foi 55 milhões e meio de toneladas, esse ano provavelmente vai ficar abaixo de 40, né? Vai cair mais de 15 milhões de toneladas. E um fator importante, né? A maior trade do mundo de trigo, de trade russa, ela foi encampada pelo governo Putin. E automaticamente agora o Putin vai controlar as rédeas do trigo, né? De um lado tem o Putin dominando o mercado mundial do trigo e querendo mais pelo trigo, né? Porque eles gastaram estoques, ou essa trade que foi encampada pelo governo russo acabou vendendo muito mais estoques, aproveitando o rublo desvalorizado para faturar alto, e ela foi encampada pelo governo, e automaticamente ele vai sobrando menos trigo para 2025. E o outro exportador é os Estados Unidos, dominado pelo Trump, também não quer moleza para ninguém, e o pior é que a safra americana de trigo que eles têm lá para exportar é um dos piores trigos da história em qualidade. Então não tem muito trigo no mercado mundial, e o mercado segue firme, né? Isso é uma boa oportunidade para o produtor para plantar trigo nessa safra, porque o mercado já começa a temporada com o mercado mais firme, agora vai fechando fevereiro já com mais compradores, reagindo o mercado interno. Provavelmente em março já vai pagar mais pelo trigo nacional também e acaba ajudando o produtor, né? O produtor fica esperto aí para poder comprar os insumos na hora certa, não deixar para a última hora, porque vai ter aumento de ureia, que é usada no trigo. O produtor fica atento para fazer uma boa relação de troca dos insumos pelo trigo também. Ou seja, corre atrás aí de oportunidades. Até no caso do trigo também tem o barter inteligente para ele, aí para o produtor acompanhar e fazer uma relação de troca melhor pelo trigo que ele vai colher. Muito bom. Ô Vlamir, só para a gente encerrar aí falando do trigo, a gente está falando então que a gente começa antes da temporada com preços mais aquecidos. Isso pode fazer com que o produtor invista mais na cultura do trigo, já que em muitas regiões a gente tem aveia, tem centeio, tem outras culturas também? Eu acho que o obstáculo do trigo esse ano vai questão de sementes, né? Não sei se vai ter semente de boa qualidade para todo mundo plantar, porque o último ano o produtor não teve um bom resultado econômico com o trigo. Muitos produtores de sementes a ponto que também não tiveram um bom volume de produção. Então, talvez o gargalo do trigo venha a ser até a oferta de sementes para fazer uma boa safra. E um dos fatores que o produtor vai enfrentar pela frente, provavelmente, é começando já a reação dos valores dos insumos, né? É provável que tenha alta nos fertilizantes, alguns defensivos também vai vir com pressão altista, né? Porque as empresas de defensivos agrícolas apontam que ainda não repassaram o dólar de 5,70, estavam trabalhando com dólar de 5,40 e terão que corrigir esses valores. Então tem essa questão do custo aí que o produtor tem que aproveitar as oportunidades para fazer uma boa relação de troca, né? Usar o menos possível de trigo para fazer a lavoura, né?
Tá certo. Vlamir Brandalize, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom final de semana para o senhor. Eu espero o senhor aqui na segunda-feira, hein, para a gente conversar mais. Segunda-feira estamos de novo aí, né, Gleidson? Não colocou minha silagem hoje aí? Não deu tempo? Não, a sua silagem vai ficar para segunda-feira. A gente vai conversar mais sobre esse assunto, viu? Tá bom. Bom final de semana a todos aí. Bom final de semana, Fernanda. Até segunda-feira. Um abraço a todos. Obrigada, Vlamir. Um abraço. Bom, depois dessa aula aí de Vlamir Brandalize, a gente já vai para as notícias de Hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o Hortifruti. Vamos às nossas cotações de hoje. A gente tem aqui alguns destaques já na tela para vocês. O leite, referência a dezembro de 2024, em R$ 2,64 o litro em Minas Gerais. A batata padrão Ágata especial em R$ 55,83 a saca de 25 quilos na região de Guarapuava. O ovo branco, a caixa com 30 dúzias a R$ 234,18 lá em Recife. O tomate italiano 3A, a caixa de 20 quilos em R$ 116,67 lá no Rio de Janeiro. E a lima ácida Tahiti colhida em R$ 23,75 a caixa de 27 quilos aqui na região de Araraquara. Bom, e hoje a gente tem um destaque também, entrevista exclusiva do Sérgio Braga com o presidente da Associação dos Produtores de Mandioca e Derivados aqui do estado de São Paulo, o senhor José Reinaldo Bastos. E eles estavam destacando que os produtores estão pedindo a redução do ICMS ao governador Tarcísio de Freitas. O presidente da associação ainda reforçou que sem os incentivos do CONFAS, São Paulo perde a competitividade perante outros estados vizinhos. Vamos acompanhar. Aconteceu o seguinte, né? O ano passado nós tivemos aí um grande problema gerado já em 30 de abril, quando o governador rompeu com o convênio CONFAS e revogou o artigo 43 do anexo 2, que dava uma redução de base de cálculo para 7%, da mesma forma que dá para os outros estados vizinhos. Revogou, então São Paulo ficou sem essa redução. Voltamos nas alíquotas normais, ou seja, 12% quando os produtos nossos são vendidos para fora do estado de São Paulo, ou 18% quando são vendidos aqui dentro. Só que antes, com esses benefícios pelo CONFAS, a gente recolhia 3,5% apenas, né? Porque além da redução da base de cálculo para 7%, o artigo 29 traz um crédito outorgado, resultando em 3,5%. E o artigo 29 e o artigo 28, que era específico para a venda de fécula de mandioca fora do estado de São Paulo, esse também foi revogado no dia 31 de dezembro. Então, nós estamos perdendo gradativamente todos os benefícios fiscais que davam competitividade à indústria paulista de derivados de mandioca em relação aos demais concorrentes vizinhos, dos estados vizinhos. Conteúdo exclusivo aí aos assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, e agora nós vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Vamos ao preço, gente. Café arábica lá na Bolsa de Nova York. Ali a gente tem o vencimento maio 2025. O mercado estava caindo, voltou a subir, leve alta, 392,35 de dólar por libra peso. Temos todos os vencimentos agora na tela para vocês. Ó, mercado já recuperando aí, 490 centos de dólar por libra peso. O maio a 390,35, o julho a 380,40 e o setembro a 369,20. Essas são as nossas referências lá na Bolsa de Nova York. Aqui na B3, como é que estão os preços hoje?
Mercado com leve queda, a gente tem o março, então, a 485 dólares por saca e o maio a 481,50. Mas nós também temos a referência do preço do café robusta lá na Bolsa de Londres. Diferentemente, o mercado está subindo lá, uma alta de 1,26%. E nós temos então o vencimento maio a 5.720 dólares por tonelada também. Essa é a nossa referência. Bom, Bruno Labs volta conosco na segunda-feira, mas a gente tem um conteúdo super especial. O Frederico Olive foi até Montenegro, lá no Rio Grande do Sul, para acompanhar de perto todas as inovações e tecnologia também da linha 5000, né, de tratores da John Deere. E a gente vai acompanhar agora. Você sabe como são fabricados os tratores da série 5000 da John Deere? Eu vou mostrar para vocês. Estamos aqui em Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul, e Tempo e Dinheiro foi convidado para conhecer as inovações e as tecnologias que a John Deere aplica na fabricação dessa linha de tratores, que atende principalmente a agricultura familiar e também pequenas áreas de produção. Tratores com baixo custo de operação e com alta eficiência operacional. Toda a tecnologia de processos de manufatura, eles estão concentrados na montagem dos tratores, de modo a garantir qualidade dos produtos, e principalmente nos testes, verificações finais, na homologação das máquinas para elas estarem prontas para serem embarcadas aos clientes. O foco dessa visita é nós mostrarmos a tecnologia que nós temos nessas máquinas. Hoje, todo o nosso portfólio, que vai dos 60 cavalos até os 400 cavalos de potência nas 4 séries, eles estão prontos para receber a conectividade no campo e poder colaborar com os agricultores a terem mais performance nas suas operações. Claro que depois de fabricado aqui em Montenegro, esse trator tem que chegar na ponta, junto ao agricultor. E para isso a John Deere no Brasil tem mais de 300 pontos de vendas. Aqui no Sul são 2 concessionários. O Gustavo Barden é diretor comercial e de operações da SLC John Deere. Dentro da nossa área, 80% dos agricultores têm propriedades de até 70 hectares. Então a sua grande maioria é atendido pelos tratores numa faixa de até 100 cavalos de potência, que são as linhas da John Deere dos tratores 5E. Como que a gente tem feito? Nós temos trabalhado fortemente com 22 pontos de atendimento, com mais de 500 técnicos e pós-vendas, que estão especializados, podendo estar junto com o cliente, próximo das propriedades e ajudando eles. Inclusive agora que a nova linha de tratores 5E tem a tecnologia embarcada e é possível conectar as máquinas com o modem MTG, que é um modem que faz a comunicação com o Centro de Soluções Conectadas. Carregando todas as informações nesse Centro de Soluções Conectadas, o agricultor ele pode ver várias informações do equipamento dele, como consumo de combustível, tempo de manutenção, entre outros benefícios. Nós da SLC Máquinas conseguimos analisar todas essas informações e devolver para o cliente, indicando para ele a melhor maneira de operar o seu trator para ter maior rentabilidade e um menor consumo. E para a gente conhecer na prática a eficiência dessa série 5 de tratores da John Deere, a gente veio aqui em Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul, conhecer um produtor que tem uma frota de tratores da John Deere, é a Master Citrus. Como é que foi esse encontro da Master com as máquinas da John Deere, Lucas? Para nós foi um achado muito grande, porque o trator de maior motor não passava no pomar. Aí nós tínhamos que trabalhar sempre com 50 CV. E hoje com 80, isso mudou muito assim, ó, a rapidez, tecnologia então, o conforto da cabine, né? O espaço, as alavancas de marcha, transmissão, tudo ali, ó, é tudo perto da mão do operador. E quando o trator é ligado, tu não escuta nada. Vocês têm 6 tratores da John Deere? 7. 7 tratores da John Deere. Todos na linha compacto, na linha 5000. E essa parte de tecnologia, meu, é um sonho. Porque assim, ó, tu nunca sabe se está sendo feito como tu precisa de um tratamento. Tu só vai ver no final da safra quando tu tá lá com a praga
no fruto, vamos dizer, né? Assim não, assim tem real. Acompanha e sabe que está fazendo o trabalho certo. E hoje estamos como estamos, né? A Master Citrus está bem conhecida. E evoluindo sempre. E evoluindo sempre. Com tecnologia. Com tecnologia. O Márcio é muito assim, a inovar tudo. E sempre está buscando novidade, né, Bruna? Sim. Sempre gostei. Muito. Era seu pai que começou? Sim. E a senhora já desde pequena já... Sim, sempre ajudando. Lembrando também que toda essa inovação e tecnologia vocês podem conferir também durante a Expo Direto Cotrijal, feira que acontece lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, de 10 a 16 de março agora de 2025. Bom, e agora sim, vamos a São Paulo conversar com o Sérgio Braga, porque nós temos um grande destaque da edição de hoje, não é isso, Sérgio? É um destaque nada positivo para o produtor de alimentos aqui no Brasil, com apoio do governo federal, que anunciou, Fernanda, a suspensão do financiamento do Plano Safra 24-25, né, colocando em risco a produção de alimentos aqui no Brasil. E financiamento principalmente daquele que precisa de recursos para a próxima safra. Está aí, inclusive, destacado por essa página, né, da NP Agro, além de outros veículos de comunicação, que o Ministério da Fazenda suspendeu os financiamentos do Plano Safra 24-25. Bom, o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, lá do Rio Grande do Sul, ele não pôde participar conosco ao vivo, mas ele gravou especialmente aqui para o Tempo e Dinheiro um comentário a respeito dessa decisão, essa nova decisão do governo federal a respeito da suspensão dos financiamentos desse Plano Safra 24-25. Acompanhe Antônio da Luz. Olá, João Batista, olá a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Olha, nós também estamos indignados com essa suspensão dos recursos do Plano Safra. Por vários motivos. Primeiro, né, esse Plano Safra já começou sendo anunciado depois de entrar em vigor. E agora falta dinheiro para os recursos controlados, faltando 4 meses para o fim do Plano Safra. Sem dizer o seguinte, que os recursos controlados são 1/4 do recurso total que é anunciado. O governo anuncia aquele monte de dinheiro, mas é só 1/4 controlado e ainda falta dinheiro, faltando 4 meses para acabar. Então é de se indignar mesmo, não é diferente. Agora, eu quero explicar o porquê que isso aconteceu, João Batista. Eu acho importante o teu telespectador saber o porquê. Em primeiro lugar, quando esse Plano Safra foi desenhado, foi lá em 2024 ainda, o governo gastava para rolar sua dívida 11%. Era isso que ele gastava. Só que acontece o seguinte, que de lá para cá o governo está torrando dinheiro. E hoje nós temos 2,5 trilhões de reais que vencem em 2025. E mais 2,3 trilhões que vem ano que vem da dívida pública brasileira. O investidor olha para a seguinte situação, não, peraí só um momentinho. O governo não para de se endividar, não para de aumentar o risco. Não, então eu não quero o teu papel a 11, eu pego o teu papel a 15. E é isso que está acontecendo. O governo não tem 2,5 trilhões, é óbvio, ele precisa lançar títulos novos para pegar o dinheiro e pagar os velhos. Os velhos custavam 11, os novos estão custando 15. E aí então o que acontece? A parte de equalização de juros que o governo tinha que equalizar de 11 para baixo, agora ele tem que equalizar de 15 para baixo. E aí, meu amigo, o dinheiro aumentou 1/3 o valor dele, né? Ficou 1/3 mais caro, consequentemente, 1/3 antes de acabar o Plano Safra, já acabou o dinheiro. Bom, foi assim que aconteceu. Agora, como é que soluciona? Para solucionar, o governo precisa fazer remanejamentos de rubricas. Qual é a proposta da Farsul? Que o governo faça imediatamente. Pega a medida provisória 1260 que o Congresso acabou de aprovar. Ali tem R$1 bilhão, sabe para quê, João Batista? Para o governo fazer leilões de arroz de novo, João Batista. Nós precisando de dinheiro para coisas urgentes, para o Plano Safra não parar, para ajudar os produtores do Rio Grande do Sul que estão quebrando safra pela 5ª vez, e o governo separando dinheiro para fazer politicagem com arroz. Pois muito bem, pega esse 1 bilhão que está dentro do mesmo programa orçamentário e remaneja imediatamente para destravar o Plano Safra. Destravou, vamos atrás de outras rubricas dessa natureza para repassar para lá, de modo que o Plano Safra não pare mais. Nós temos até junho, e vai ser muito duro chegar lá.
Então, todo o esforço nós temos que canalizar para isso, porque do contrário é uma esculhambação. Então, João Batista, me desculpa eu estar indignado, mas isso é um assunto que nos indigna, porque é uma sucessão de problemas. As pessoas às vezes ficam, vocês economistas aí ficam falando de fiscal, tem que gastar. Tá aí, ó, tá aí o resultado. Aí torra-se o dinheiro e depois não tem para gastar nas coisas que são essenciais para o funcionamento da máquina pública. Então era isso, João Batista. Esse é o problema e essa é a solução na nossa opinião. Bom, tá aí o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, mandando essa mensagem para o João Batista, para todos daqui do Tempo e Dinheiro. E é lógico, tudo isso pesa, sobretudo, em todos os aspectos da produção, né? Não só o pequeno, médio e principalmente a agricultura familiar. Mas dinheiro tem. É só fazer esse remanejamento, depois dessa gastança toda, desse controle aí que não houve nos gastos públicos, né? Mais um leilão de arroz. Olha só que o próprio Antônio da Luz falou a respeito de R$1 bilhão disponíveis para um novo leilão para compra de arroz. Bom, mas enfim, nós vamos conversar ainda sobre essa questão da suspensão, né, do financiamento da safra 24-25 com o José Zeferino, com o Jânio Zeferino, que já está conosco. Jânio, antes de mais nada, da AgroEasy. Jânio, boa tarde para você, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Tudo bem, Sérgio, tudo bem aos telespectadores do Tempo e Dinheiro. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Jânio, qual o impacto dessa decisão? Nós ouvimos aí o Antônio da Luz falando exatamente sobre esse dinheiro que ficou mais caro para financiar o Plano Safra. E agora, o que pode ser feito? Qual o impacto na tua avaliação dessa decisão, se não for revogado quanto antes, né, que continuem os recursos, né? Qual o impacto? Olha, o impacto imediato é a impossibilidade de financiar a estocagem da safra que está sendo colhida. Aquelas operações de alongamento que serão feitas, as operações de EGF, antigo EGF, FEE, hoje, CPPs que os produtores se valiam para segurar um pouco o seu produto. Também tem um impacto direto nas cadeias produtivas do agro, que tem renovação automática de crédito, por exemplo, como suinocultura, avicultura, bovinos de leite e tudo mais. Também tem um impacto direto na safrinha. Por quê? Porque sem dinheiro para fazer a equalização, os recursos da safrinha serão liberados todos com recursos livres, com um custo muito mais alto e num ano em que a gente vê um grande risco aí para a safrinha por conta das instabilidades climáticas que nós já tivemos aí no ano passado. Então, realmente são notícias muito preocupantes, são notícias ruins e que mostram que o aumento dos juros dentro deste ano, né, que nós estamos vivendo, 24-25, vão ter um impacto enorme no Plano Safra 24-25. Mas pior ainda, Sérgio, é o que nos espera para o Plano Safra 25-26, porque diante de todo esse cenário complicado que a gente está vendo, é possível que as taxas de juros das operações de crédito rural sejam aumentadas quando o setor passa por uma dificuldade tão grande. Bom, essa questão da taxa de juros, que pode bater os 15%, a taxa Selic, que é a taxa oficial aqui do Brasil, muito mais ainda nos bancos, muito mais nas operações, ela deve, de alguma forma, limitar a concessão de crédito, já está limitando a concessão de crédito, até mesmo a renegociação de dívidas, né? Tanto é que existe um projeto de lei que foi apresentado no Congresso Nacional para que houvesse a securitização dessas dívidas anteriores. Ou seja, agora com essa situação, o endividamento pode aumentar e a concessão de crédito, a produção de alimentos, esvair, ficar praticamente limitada também, é isso, Jânio? Sim, exatamente. A questão básica é essa, tá? A gente vai sair de uma situação bem complicada de crédito. Eu peço desculpas a vocês aqui, porque entrou uma ligação. Me desculpe, mas vamos lá. Alô? Oi? Oi, estamos acompanhando. Desculpa, me desculpe. Eu peço a vocês desculpa porque teve essa interrupção aqui. Mas voltando ao que eu estava dizendo, o que nos preocupa imensamente é que com a gente parando as operações de crédito nesse momento, nós vamos ter 4 meses muito importantes para a safrinha, mas importantes demais, que não terão cobertura de crédito. Então, isso é uma preocupação enorme, porque principalmente os médios produtores, né?
o pessoal do Pronamp não terá crédito para fazer safrinha. E esse público é um público importante, muito importante. Nós não teremos financiamento para esse feijão safrinha, trigo que vai ser plantado agora esse ano. Então isso vai causar uma dificuldade enorme, uma preocupação muito grande para o final da safra 24-25, com reflexos imediatos na safra 25-26, tanto no volume de crédito que será liberado para a equalização para o próximo ano, quanto também para as possibilidades do próprio governo aumentar recursos para a equalização. Nós sabemos que a cada ponto percentual que aumenta a taxa de juros, é cerca de R$1 bilhão a mais de equalização. E esse bilhão que sobe, ele na verdade diminui o crédito, ele diminui na proporção aí de entre 15 e 20 bilhões de reais de recursos que poderiam ser emprestados e que não são emprestados a cada ponto percentual que sobe a taxa Selic. Ou seja, cada ponto de alta, uma redução no crédito disponível e uma limitação para a produção de alimentos aqui no Brasil. O impacto no Pronaf também haverá? Você já tem essa informação ou não? A agricultura familiar também terá impacto por essa decisão? A informação do Ministério da Fazenda é que as linhas do Pronaf elas continuarão operando. Porém, o que a gente sabe é que as linhas do Pronaf, existe um endividamento muito grande dos pequenos produtores, dos pronafianos, e não existe também assim uma oferta regular de recursos. O Pronaf ele é historicamente uma parte menor de financiamentos e o governo vai usar aí o resto que tem de qualquer situação de equalização para manter essas operações. Como o Pronaf é feito basicamente por bancos públicos e cooperativas de crédito, é possível haver algum ajuste nas equalizações e o governo possa cumprir com alguma sobra orçamentária que tenha a operações do Pronaf. Mas eu vejo com dificuldade, inclusive, para os pronafianos o financiamento aí das lavouras de inverno. Ou seja, se permanecer essa decisão, não tem dinheiro para o crédito rural. E a grande verdade é essa, não é isso? Exatamente. Crédito rural com recursos controlados, com equalização de taxas, não haverá até, pelo menos, 1º de julho, né? Quando começará o novo Plano Safra. É um desafio enorme, tanto para a bancada ruralista, todo o governo federal e tanto os próprios produtores. É um momento bem difícil, porque sempre os produtores, principalmente os pronafianos e também o pessoal do Pronamp, utilizam os recursos controlados agora para fazer uma safrinha, para plantar uma lavoura agora no inverno. Os pequenos produtores de leite também têm necessidade de recurso, os pequenos suinocultores, e todos eles serão pressionados porque vão liquidar as operações que vencem agora, as suas próprias operações de custeio, e não terão possibilidade de contratar novas operações. Bom, solução seria remanejamento, equalização dos juros, remanejamento de recursos em outras áreas, né? Gastar menos, principalmente para poder atender a produção agrícola pecuária aqui no Brasil. Também seria essa, talvez, a principal indicação nesse momento, né, Jânio, para poder finalizar contigo? Olha, o que o Antônio da Luz falou realmente é uma grande verdade. Ele é um dos técnicos de melhor qualidade do Brasil, um dos economistas que mais entende do agro. O remanejamento orçamentário, ele é possível e ele pode acontecer. Porém, tem algum detalhe. Ninguém tira dinheiro de alguém sem que haja reclamação, sem que haja briga. Então, é muito, é simples dizer, tira daqui e coloca para lá. Mas todos os programas do governo federal hoje, eles têm dificuldades. Existem grandes contingenciamentos, os ministérios todos estão com dificuldades, então não há, sim, muita margem orçamentária para cortar. Existem algumas possibilidades de remanejamento, mas todas demandarão tempo, demandarão esforço, demandarão negociações e convencimento para que isso seja feito. Então, é algo que não vai se resolver facilmente nem rapidamente, infelizmente. Jânio Zeferino, muito obrigado pela tua participação. Um grande abraço, bom trabalho, até uma próxima. Até uma próxima, pessoal. Um bom trabalho e sempre fé no agro. Tá certo? Como diz o João Batista aí, nós carregamos esse país e continuaremos assim ao longo de muitas décadas. É isso mesmo. E vamos em frente. Um abraço para você. Fernanda. Um abraço a todos. Outro. Fernanda, contigo aí no estúdio.
Sérgio, a vida do produtor não tá fácil e a nossa também não, enquanto brasileiro, né? Mas já vou devolver para você, Sérgio Braga, porque agora a gente vai para as notícias da pecuária. Tradicionalmente, sextas-feiras, um baixo volume de negociações, hoje não foi diferente, o mercado continua pressionado, cotações da B3 tinham negociações mistas, vamos acompanhar nesse momento o que acontece com o mercado, já até mesmo subiu, o vencimento futuro maio caía, agora recua, aliás, sobe, na verdade, né? Estava em queda, agora todas as posições em ligeira alta, alta de 0,30% para o fevereiro a 312,90, março 303,5, 0,30 de alta, maio ainda abaixo dos 300, 296,45, pressão sazonal geralmente para o vencimento futuro de maio, isso o mercado tem acompanhado, 0,49 de alta. Há um indicador ontem, 314,20, uma queda acumulada em fevereiro do indicador de 3,16%. Mercado físico, Scott Consultoria apontou hoje 310,50 arroba em São Paulo, Barretos, Araçatuba, prazo, Espírito Santo 280,50, Rio de Janeiro 290,50, o quilo no oeste do Rio Grande do Sul a 10,75. Próxima tela, mais 4 praças, 10,85 em Pelotas, o quilo a prazo, sul da Bahia, ou Bahia ao Sul, R$ 276,00, a mesma cotação da região oeste da Bahia, R$ 276,00. Norte do MT, 303,50. Hoje, direto do CPE em Piracicaba, nós temos a participação da analista Isabela Zavati, que comenta o mercado do boi gordo. Boa tarde. Olá, Isabela. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Eu sou a Isabela Zavati e venho trazer as informações de mercado para esta sexta-feira. Estamos chegando ao fim de mais uma semana e a nossa equipe tem acompanhado que o mercado de animais para abate segue tendo reflexos da pressão baixista. E as escalas de abate nas diversas regiões pesquisadas pelo CPEA seguem alongadas. No estado de São Paulo, o indicador CPEA-Exalc saiu da casa dos 320 no começo da semana e chegou aos 314,20 no fechamento de ontem, acumulando assim uma baixa de 3,16% neste mês de fevereiro. Já a carcaça casada bovina fechou ontem a 22,29, correspondendo a uma baixa de 0,71%, e a um boi equivalente de 334,35. Temos acompanhado também negócios realizados abaixo dos 310 aqui no estado de São Paulo. Mesmo que pontuais, os agentes já estão cedendo à pressão de mercado e negociando os lotes disponíveis a preços mais baixos. Desejamos a todos um ótimo final de semana. A Isabela Zavati, analista do CPE, conosco, gente nova, trazendo informações do mercado de pecuária. Mas vamos até Bebedouro falar com a Isabela Camargo, da HN Agro. Olá, Isabela. Olá a todos. Diante de uma demanda aí característica da segunda quinzena do mês e uma oferta crescente nas últimas semanas de animais terminados, acabou resultando numa pressão de baixa para a arroba do boi gordo na maioria das praças pecuárias nos últimos dias. Em São Paulo, a arroba teve queda de 0,7%, considerando o preço médio de fevereiro, comparando ao mês anterior. Mas vale a gente destacar que, na comparação anual, o preço da arroba está 35,7% maior. Enquanto isso, para o boi magro, o cenário é de preços firmes em São Paulo. E o preço médio da categoria em fevereiro apresentou alta de 0,7% na comparação mensal. Assim, atualmente, são necessárias 12,8 arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro. Esse valor é 1,4% maior quando a gente compara a janeiro. Vale lembrar que quanto maior essa relação, pior é o cenário para quem faz a engorda e precisa adquirir, então, a reposição. Então, são necessárias mais arrobas do animal terminado para a compra da reposição. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima.
Obrigado, Isabela. Aproveitando, falando sobre suínos, que nós tivemos um recorde no mês de janeiro, principalmente dos embarques, houve uma recuperação, recomposição dos ganhos, a receita dos produtores. Ontem conversamos no clube, Fernanda, com o Valdecir Folador, presidente da Associação de Criadores de Suínos lá do Rio Grande do Sul, que diz que os produtores estão, assim, uma fase agora de otimismo, já preparando as matrizes para abate no finalzinho do ano. E a produção, segundo ele, tem que se manter ajustada para evitar essas variações de preços. Acompanhe um trecho dessa entrevista. Só que os preços do milho nesse ano, mesmo em plena colheita, não baixou da casa dos R$70, R$72 a saca, posto granja, né? Então, o custo ele puxou um pouco, se nós olharmos no mesmo período do ano passado. Mas, por outro lado, a suinocultura, de maneira geral, os preços se iniciaram o ano com um ajuste técnico, vamos dizer assim, um ajuste para baixo, ali em dezembro, janeiro, mas já retomou novamente o mercado, porque nós estamos com uma situação de oferta e demanda muito ajustada. Então, falta porco no mercado, não só no Rio Grande do Sul, como de maneira geral para atender aquela toda a demanda que há de suínos para abate. E se nós olhar janeiro também foi um mês de exportações excelentes, bons, mais de 100 mil toneladas exportadas. Então a suinocultura, Braga, entrou 2025 muito bem, obrigado, comparando com 30 meses atrás, pegando da metade de 24 até início de 21, meados de 21, que é onde começou a crise mais forte aí da suinocultura do Rio Grande do Sul e no Brasil. É com você aí no estúdio em Campinas, Fernanda. É isso, Sérgio Braga. Mais uma edição, mais uma semana aqui. Muito obrigada pela parceria e pela companhia também. E a gente vai voltar na segunda-feira com mais informações, né, Sérgio? Exatamente. Muito conteúdo também no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Fique ligado, vá lá, faça parte também do Clube de Assinantes do TD. Convite sempre feito. É isso, Sérgio. Obrigada. E só antes da gente encerrar a edição dessa sexta-feira, nós temos, então, mais uma vez, convite para você, porque nós temos live no domingo, dia 23 de fevereiro, às 8 horas da noite. Já está aí na tela para vocês também. João Batista Olive, Edemir Lima e o Vlamir Brandalize, com as informações do Barter Inteligente. Então, assim, não dá para perder. Participe você também. O número está aí na tela, 19 98 907 8047. Então, participe você também. É isso. Bom final de semana para vocês. Obrigada pela audiência. A gente volta na segunda-feira com muito mais informações. Até lá. Tchau!